Neste momento, agora, em nome de Jesus, queremos convidá-lo a uma reflexão na Palavra de Deus. E para começar essa reflexão, apenas quero lembrar uma situação que talvez alguns já vivenciaram. Sabe aquele momento em que um filho quer muito fazer uma coisa e pede aos pais, mas os pais não deixam. E aí o filho emenda o seu pedido dizendo: mas pai, mas mãe, todo mundo faz isso, só eu não posso. E muitos pais então dão a seguinte resposta: tu não é como todo mundo, tu não é todo mundo. E alguns pais ainda dizem assim: por acaso, se todo mundo for se jogar num precipício, tu vai se jogar também? Talvez você já tenha vivenciado essa história, talvez já tenha participado de algo assim. A distinção entre o filho e todo mundo. Pois no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, nós temos um pedido que pode ser colocado em paralelo aí ao que exemplifiquei como os pedidos dos filhos. Mas eram os pedidos dos discípulos, dois discípulos na verdade, Tiago e João. Eles pedem ao Senhor Jesus para terem uma glória, uma honra no futuro. Eles dizem: olha, quando tu fores o rei sentado no trono, nós queremos sentar um do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. Vejam, eles buscavam uma honra. Jesus, então, de certa forma, nega esse pedido e diz: olha, todo mundo deseja honras. Neste mundo, as pessoas procuram ser distintas por serem as maiorais, mas ele diz: entre vós não deve ser assim. Vocês não são como todo mundo. Entre vocês deve prevalecer o desejo, não de serem os maiorais, mas o desejo de servir. O grande entre vocês será aquele que serve. Portanto, Jesus, de certa forma, faz essa distinção entre o que acontece com todo mundo e o que deveria estar no centro da vida dos cristãos: o servir. Como eu disse, quem fez esse pedido para ser distinguido em honra foi Tiago e João. E a resposta que Jesus dá para eles é: entre vós não deve ser assim. É o versículo 43. Portanto, para mim, para você, para nós, que somos filhos de Deus e que queremos ser, sim, sempre discípulos de Jesus, essa palavra nos é aplicada diretamente e deve nos trazer a reflexão e o ensino. Entre vós, entre nós, na nossa vivência cristã, não deve de haver isso de um querer ser melhor do que o outro. Isso acaba acontecendo. O evangelista Mateus, no capítulo 20, deixa um detalhe que Marcos não comenta, que a mãe de Tiago e João induziu essa pergunta. Lá em Mateus, o evangelista conta que a mãe, Salomé, era o nome dela, faz este pedido para Jesus, que os seus filhos queridos, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ora, ela fazia um pedido que cá para nós é bem compreensivo. É vontade de toda mãe que seus filhos sejam honrados e estejam em posição de destaque. Ainda mais esse pedido que era para sentar ao lado de Jesus. Que bom que uma mãe deseje que seus filhos estejam sentados ao lado de Jesus. Mas, na palavra de Jesus aí há uma condenação. Na palavra de Jesus há um resquício de que esse desejo desta mãe também está contaminado pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, pelo querer ser melhor do que os outros, que não reflete o desejo de servir humildemente. E é esse servir humildemente que é sublinhado nesse texto, especialmente quando Jesus reafirma dizendo de si mesmo que ele próprio, chamado de Filho do Homem, o próprio Filho do Homem, diz: não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por toda a humanidade.
Falei aí e lembrei da mãe de Tiago e João e gostaria de lembrar agora de uma outra mãe, de uma história contemporânea e de uma história que mostra o desejo de servir e de ajudar, que teve um menino, Lucas, que infelizmente veio a perder sua vida com apenas 14 anos. Lucas Vessaro, da cidade de Erechim. É um fato, é uma situação triste, uma tragédia que ocorreu na cidade de Erechim no ano de 2004. E eu tive contato com essa tragédia no momento que estava olhando a TV, no noticiário, e ouvi as palavras da mãe deste menino, a dona Cleci, pelo que me consta o nome dela. E ela dava entrevista sabendo que seu filho tinha morrido. Uma palavra com a voz bastante embargada pela dor do falecimento do seu filho. Mas ela usou uma expressão que me marcou muito e por isso compartilho aqui. Porque ela era uma mãe que, como eu disse, havia perdido o seu filho, mas naquela hora não clamou por justiça e não ficou clamando por outras situações. Ela simplesmente chorou e disse que se sentia orgulhosa, porque pelo menos o seu filho tinha morrido fazendo aquilo que os seus pais lhe ensinaram, que ela tinha lhe ensinado, que era servir e ajudar os outros. Essa história, para mim, é muito forte, porque ela faz a gente repensar as razões que a gente tem de viver e de morrer. Certamente você está curioso por mais alguns detalhes, me permitam contar. Foi no dia 22 de setembro de 2004 que essa tragédia aconteceu. Era um ônibus escolar que pegava então crianças, ao todo tinham 32 crianças no ônibus, levando para escolas, e durante a viagem sofreu um acidente e este ônibus cai numa represa daquele município, com águas profundas. Esse menino, o Lucas, o filho da Cleci, ele sabia nadar muito bem. O vô dele tinha um açude e desde pequeno ele sabia nadar. E ali então ele conseguiu com facilidade ir até a margem, salvando a própria vida com sua habilidade. Mas ao chegar à margem, ele percebeu que o ônibus estava nas águas e que tinha muitos coleguinhas dele lá. E conta que esse Lucas corajosamente foi nadando e tirou um dos coleguinhas de lá e trouxe para a margem. Voltou e nadando tirou mais um dos colegas e ainda fez isso mais uma vez. E o seu desejo de servir e ajudar foi tão grande que ele voltou uma quarta vez. Mas desta ele não retornou. Lucas acabou também perdendo a sua vida. E aí que vem essa entrevista de sua mãe, mostrando o orgulho, porque o seu filho tinha morrido, fazendo aquilo que lhe ensinaram, servir e ajudar os outros. Num tempo em que falamos de educação e que pensamos e queremos que nossos filhos estudem e se deem bem na vida, e alcancem distinção na sociedade. É bom pensar que muitas vezes deixamos de ensinar como Jesus e deixamos de educar para servir, para ajudar, para amar. Esse é o propósito de Jesus ao conversar com Tiago e João e com cada um de nós, apontar para o servir. Porque entre nós sempre está presente esse desejo orgulhoso de querer ter a última palavra, de querer ser o maioral e de, como aquelas crianças que não têm os seus pedidos atendidos pelos pais, de dizer: ah, mas todo mundo faz, porque no meio corporativo é assim, no meio empresarial se faz desse jeito e se alcança sucesso. Mas Jesus cabalmente diz ao povo de Deus: entre vós,
o mais importante é aquele que serve. É óbvio que nós não temos por natureza própria esse desejo de servir, mas somos constrangidos por histórias como essa de Lucas e, sobretudo, sobre a história da salvação do Senhor Jesus, que veio a esse mundo para servir e dar a sua vida por nós. Como quem nada em meio a uma represa de pecados, Ele vem nos salvar, nos redimir, nos redirecionar. E isso é muito especial. Isso nos dá a segurança de podermos viver tranquilos nos braços de Jesus, que nos dá inclusive o dom e a vitória sobre a própria morte. É nesse amor descomunal que Jesus mostrou para a gente que a gente também encontra força e motivação para amar e servir como Ele nos ensinou. O pedido feito por Tiago e João foi desaprovado, como também é desaprovado muitas vezes os pedidos de filhos e filhas diante dos seus pais, como eu comentei lá no início. Aprovados são aquelas orações, aqueles pedidos como o de São Francisco. Conhecem a bonita e especial oração de São Francisco? Permitam-me ler neste instante. Ele escreveu e orou assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E esta oração continua de uma maneira muito bonita, colocando-se como um servo, querendo servir. E ela termina dizendo assim: pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma bela oração. Mas gostaria de dizer que não é só morrendo que se vive para a vida eterna. Já hoje, por causa da obra de Jesus, nós passamos a viver uma vida nova, na perspectiva da vida eterna que já começou em Cristo Jesus. E essa nova vida é uma vida de amor e de serviço, por causa daquele que nos amou primeiro. Que guardemos no nosso coração a certeza e a gratidão pelo fato de que Jesus veio nos salvar. E que vivamos esta vida de serviço, certo de que a honra e a glória está nos reservada junto a Deus no céu. E apenas para ainda dizer, esse menino, o Lucas, o herói Lucas, recebeu uma honra já neste mundo, quando em 2012, no município de Erechim, uma escola foi inaugurada com o nome dele, a Escola Municipal, a Escola Infantil Lucas Vezaro. Nessa escola se conta a história deste menino herói e se fala sobre o desejo de servir, de amar. Uma escola com o seu nome. Isso talvez dê alegria e algum conforto para os seus familiares. Mas para cada um de nós, para todos aqueles que creem em Jesus, a maior alegria é ter o nosso nome, não apenas numa escola, mas o nosso nome escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus e mediante o seu serviço por nós. Bom, lá no início eu falei, desta palavra que os pais dizem: vocês não são todo mundo. De fato, nós não somos como todo mundo, mas somos amados, aliás, como Deus amou o mundo inteiro. E em Jesus e mediante a fé, temos algo que nos é preparado, que é um novo mundo, o novo mundo em Cristo. Que vivamos desde já esta salvação, na certeza também desta vida eterna que Ele preparou para cada um de nós no seu serviço. Que assim seja. Amém.